Olá, queridos! Estamos aqui no IBC com um querido casal, que é os Newton e a Michelle, estão nos visitando. São lá de Itapeva, já estão no campo e eles vão contar, assim, resumidamente, a sua história, até aqui a sua jornada e como Deus tem atuado e lições, né, que a gente pode então extrair. Então sejam bem-vindos. Não sei quem quer começar a sua história. Obrigado. Obrigada. Já pode começar. Eu vou começar falando um pouquinho. Nossa história é a história assim, dessa conversão, né? Desse que a gente conheceu a Cristo, como a gente entende que realmente tem que ser. Começou mais ou menos uns 10 anos atrás. Nós morávamos na Inglaterra, recém-casados, e já éramos adventistas, né, de berço, como dizem, mas em certo momento Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, e ele me fez perguntas, tipo: você acha que a sua vida cristã, seu cristianismo é real, é verdadeiro? Você acha que você está me honrando com a vida que você tem levado? Eu achei estranho aqueles pensamentos, aquelas perguntas que vieram, né? Porque eu achava que devolver o dízimo, guardar o sábado, essas coisas, né, superficiais, do adventismo, sim, da nossa vida cristã fossem suficientes, né? E aí Deus falou assim pra mim que não eram. Aí eu falei assim: mas como? Então me mostra, Senhor, o que é que tá errado na minha vida? Sim. Aí Deus falou assim pra mim: vamos ler a Bíblia juntos. Aí eu falei: tá bom. Aí eu falei: por onde? Por Gênesis. E eu comecei a ler. Como é que Deus te falou assim? Em pensamentos, não, foram assim, Deus falava comigo, mas nunca tinha acontecido na minha vida algo assim. Você estava dando abertura, né? O Espírito Santo começou, né? E não era algo que eu tivesse orado ou pedido para Deus, porque eu não sentia essa necessidade, eu não via nada assim. Talvez era alguém orando por você. Pode ser, Aí, ó. E aí eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, e conforme eu fui lendo, Deus foi mostrando para mim como tinha que ser, como ele aceita ou não qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro, E eu fui lendo e eu fui estranhando aquilo, porque eu falava para Deus nas minhas orações: Senhor, eu não conheço pessoas que vivem dessa forma. Ou seja, resumindo, qual era a mensagem? Que coisa diferente que Deus te mostrou? Que ele não aceitava nada que fosse erro. Às vezes, vou ser sincera, assim, que Deus pegou comigo, assim, às vezes uma mentirinha. Não, eu não posso ir hoje porque não posso ir pro trabalho hoje porque eu tô com dor de barriga, não sei, algo assim, coisinhas pequenas da minha vida, assim, que ele falava assim, às vezes a raiva, a ira, o ressentimento, coisas mínimas, assim. Eu falei: Senhor, mas isso faz parte do dia a dia, faz parte da normal, vida da todo mundo gente. Faz, né? E Deus falou: não é. E eu até então nunca tinha lido Ellen White, né? Não tinha lido. E aí eu não consigo me lembrar exatamente como Deus, o primeiro livro que ele colocou para mim foi Conselhos sobre o Regime Alimentar. E eu também nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas, sobre vegetarianismo, essas coisas assim, dentro da igreja, né? E eu não tinha nem um pouco de vontade de partir para isso. Mas quando eu li o primeiro e o segundo capítulo de Conselhos sobre o Regime Alimentar, que eu vi essa ligação do espiritual com a alimentação, e para mim era uma novidade. Eu fiquei assustada, assim, mas Deus falou: vamos continuar, e eu continuei. Você vê aqui na imagem o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen G. White, tá? Você que talvez não é adventista. E então, nós decidimos, né, pelo vegetarianismo. Começamos a aprender sobre o vegetarianismo, sobre as reformas de saúde e tal, mas, só voltando um pouquinho, na verdade estava acontecendo comigo, mas não com ele. E então eu ia tentando falar e tal, eu via que Deus não estava ainda falando com ele, né? Nesse momento você acha assim: mas você não está enxergando, você não está vendo? É assim, olha, Deus está falando e tal. Então eu entendi que eu tinha que orar, eu fiz um plano de oração, né? Para estar orando para que Deus, que era o meu maior desejo, que Deus abrisse também os olhos e a mente dele da mesma forma, né? Para entender. E aí o vegetarianismo ele já aceitou logo de início, né? Que já foram direto para o vegetarianismo estrito? Assim, só vegetal, né? Também chamado de vegano. Sim. Ok, então vocês eram um casal de brasileiros na Inglaterra. Você trabalhava do que, os Newton? Eu estava estudando, fazendo a faculdade essa altura de informática, redes de computadores. Certo. E trabalhava um pouco com limpeza à noite e tal, ela também. Tinha ido jovem para a Inglaterra com 19 anos, 19 né? Teu pai. Anos, E então, você tinha quantos anos nessa altura já?
Já eram casados? Sim, nessa eu tinha 23, 24 anos. Ok. Nessa altura. A gente era casado e depois foi muito interessante. Foi uma descoberta atrás da outra, assim. Então você, afinal, as orações foram surtindo efeito, o vegetarianismo já abraçou, clareou a mente. Ajudou bastante. Mas foi só o primeiro passo. Certo. Isso não muda ninguém, assim. Muitas outras coisas, né? Veio também reforma do vestuário, a gente foi aprendendo. Aí, assim, na verdade eu tinha um pouco mais de tempo na época, não tinha filhos, eu trabalhava poucas horas. Então, posso dizer assim, fui devorando Ellen White, assim. Ou seja, só Ellen White, Bíblia Ellen White, Deus. Exato. E foi maravilhoso. Assim. Você não conhecia o movimento da Verdade Presente? Não, eu não conhecia pessoas. Não conhecia ninguém, assim. Um detalhe interessante foi que essas coisas não foram assim. Eu aceitei, assim, né, simples. Eu fui em busca de 2 pastores na época. Por que os membros, né, por que as pessoas não se importam com isso, não estão preocupadas, não estão vivendo isso, né? E aí eu busquei 2 pastores, mas as respostas foram, é assim mesmo, vai vivendo assim, Mas se não pergunta tem problema. do quê? Porque não tinha essa importância, o pecado, essa questão de vitória, que eu não sabia esses nomes, mas por que a gente podia continuar com esses erros? Mas a resposta foi assim, você vai de pouquinho em pouquinho, você melhora um pouquinho hoje, melhora um pouquinho, vai buscando tentando a santificação a vida toda, né? Não é assim, agora você tem que estar É porque essa divergência dentro da igreja, né? Porque era aceitável essa divergência entre a igreja e a Espírito de Profecia. Uma dissonância, né? Exato, Parece dissonância. ali uma coisa, um ideal, né? Muito alto, que parece que não se reflete, né, na vida prática do adventista. Porque era aceitável dentro da igreja, se pregava aquilo, mas não vivia aquilo. Por que era aceitável até para um pastor? Certo. Mas assim, não tive muitas respostas e depois de um tempo eu fui procurar na internet, assim, comecei a ler muita coisa na internet também, e acabei achando alguns blogs e fui ali achando algumas ideias, né, assim, na época, que aí eu fui encontrando algumas pessoas, assim, que eu via que tinha, pelo menos pessoas, assim, que viviam a reforma da alimentação, a reforma do vestuário, eu fui encontrando essas pessoas. Pela internet. E aí eu fui fazendo essa amizade e fui tendo um pouco mais de apoio, assim, se eu posso dizer, redor do mundo, Legal. Quem que veio? Aqui do Brasil, na época, eu encontrei a Juliana Coutinho, que na época tinha um blog, né, Sou Vegetariana e Agora, e eu me identifiquei bastante com o que ela estava passando ali, tá? Karina, né? Posteriormente, a Karina Carnassali, com um grupo que ela tinha também. 100% vegetariano? Isso. Fiquei um bom tempo ali, vários anos ali, trocando, e depois veio... Aí depois foi passando, né? Passaram os anos, a gente voltou ao Brasil. E a vantagem só comentar a vantagem do inglês, né? Que foi uma das poucas uma das vantagens lá, de quando bem começou a conhecer pessoas nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra, ouvir os sermões e ver, né, o Jim Humberger, por exemplo, a Sally Humberger, a gente conversou com eles e viu a experiência. E outros. Pessoalmente? Não, por e-mail. Tá. Por e-mail, Eles estavam no campo. Aliás, vocês têm notícias deles? Hoje eles estão no campo ainda? Não sei. Sim. Não posso dizer com certeza esse ano. Mas então vocês foram progredindo e voltaram ao Brasil. Por quê? É porque naquela época a gente não tinha filhos nem nada. Cresceu em nós, a gente começou a ler e assistir muita coisa sobre missionários. Sobre ser missionário. Rolou ali, antes da reforma do caráter, foi missionário, né? Nós pulamos essa parte de estar preparado. Você estava no primeiro amor, assim, Ellen White e tal? Foi uma nova descoberta? Ou como é que vocês poderiam descrever? Sim, foi uma nova descoberta. E a gente estava crescendo naquilo ali. E pra gente, aquele momento era ser missionário. Você tem que dedicar a sua vida a servir. Esse impulso, né? Servir. E foram ao Brasil já com alguma missão em mente? Sim, a gente aplicou em vários lugares, pesquisou, assistia. A gente queria servir no Brasil. A gente acabou tendo outra oportunidade, mas assim, teria outras oportunidades, mas não era. Mas eu queria voltar ao Brasil, eu queria servir no Brasil porque eu queria ter filhos e eu queria estar no Brasil. No momento era aquilo que eu queria. Que ano que era? 2000 mais ou menos? 2011. 11, certo. 2011 nós voltamos. Aí foram para onde? Final de 2011. No Brasil. Fomos para o Amazonas. Vamos servir lá.
Ok. A gente foi ser missionário no Amazonas, alguns meses lá. No ministério lá do Luzeiro das Lanchas, né? Luzeiro é Salva-Vidas Amazônia. Né? Ok, que bom. Fale um pouco. A missão. Foi muito bom. Foi muito bom. É um casal adventista, né, norte-americano, que se dedicou à vida, assim, eles conseguiram um barco, um catamarã, e desceram de lá de barco e deram seguimento àquele projeto Luzeiros, né? Que hoje está junto com a Adri e tal. Sim. E como é que foi a experiência de vocês ali? Que aprendizado vocês fizeram? Quanto tempo vocês ficaram lá? 3 meses, em torno de 3 meses, não foi muito. Foi o que vocês imaginavam? Ribeirinhas, missão, é muita aventura, é muito assim para um casal que quer ter filhos, talvez não seria o ideal? Acho que depende de cada um, né? Pra gente foi bacana, mas a gente não sei, a gente não a gente estava num momento de descoberta ainda. Nós descobrimos lá que nós não estávamos prontos para o campo missionário. Nós achamos que o campo missionário ia ser um bom ambiente para nos melhorar. Né? Okay. E aí chegamos lá e a gente descobriu que a gente precisava estar pronto, assim, de coração entregue, de caráter, convertido 100%, para poder ajudar outras pessoas. Você tem que estar cheio para dar em vez de receber, né? Exato. A gente chegou lá, viu que tá todo mundo assim querendo receber, e poucas pessoas dispostas ou com aquele amor, aquele caráter, aquele espírito de doar, né? Sim. E aí a gente não encontrou o que estava buscando, mas a gente logo percebeu depois que a falha estava com a gente. Sim. Mas aprendemos muitas coisas, da abnegação, né, de interagir com os ribeirinhos, ver a mesma situação. Nós fomos visitar várias comunidades de barco, é difícil a vida, é sofrida, eles são simples, mas é um povo que realmente acredita, né, eles têm fé, e precisam de pouca coisa. Que tipo de pessoa vocês creem que é ideal ir lá? Numa missão, digamos, para trabalhar entre os indígenas da Ilha do Bananal? Que jovem, mais casado, tem que estar cheio, já convertido, fervoroso? Jovem de preferência, ou casal sem filhos ainda. Que não, se for casal, que não seja muito ligado à família, que não tenha uma dependência emocional da família, que realmente consiga, né, não que é ruim estar junto com a família, mas tem mesmo que se entregar. Às vezes você precisa passar meses ou anos lá, né? Sem comer verdura também, parece, né? Depende do lugar, sim, depende do lugar, difícil plantar, é mais peixe é a base, né? Mas mesmo adventistas, normal assim, como peixe? Sim, em alguns lugares sim, mas depende. Na base nós ajudávamos a administrar a base, né? Lá ali é uns 35 quilômetros de Manaus, vegetariano estrito, né? Mas lá tinha a horta, inclusive eu ajudei a fazer a horta, plantar, tinha várias frutíferas, tinha o rio ali, vegetariano estrito. Tinha 2 igrejas próximas que o projeto cuidava, era um sábado em um, na outra, batismos e tal. Foi muito bom. E aí então depois disso, dessa fase, vocês voltaram e foram para onde? Aí nós voltamos para Maringá, que é de onde nós somos, no Paraná. E resolvemos tivemos o filho, ficar a primeira por ali filha. Um pouco, pertinho dos seus pais. Eu estava grávida, assim que a gente saiu, a gente chegou, né, que a gente voltou do isso ajudou a vocês voltarem, né? Tô grávida. Sim, foi mais um motivo. Ter filho perto, a gente estava num período, poxa, saímos daqui agora, o que vamos fazer, né? Eu também, a Betsy ficou grávida na coportagem, então acabou a coportagem e foi para Hortolândia, na casinha da mamãe. Então a gente foi para casa da minha mãe. Foi isso aí. Aí ficamos lá até o bebê nascer, a nossa filha nasceu, e ficamos mais um ano e pouco, né? Aí financeiramente, aí veio mais o desejo da vida do campo, porque aí veio o filho, né? Veio aquela coisa, a gente quer morar no campo, a gente precisa. De onde vocês tinham essa noção? Só a White também, vida no campo. Tinha esse ministério já, né? Tudo para vegetarianos, que eles também têm um foco, vida no campo, um pouco e tal. A Karina, né? Já, a gente seguia eles já, o Vida Campestre, já fazia, né, todo esse tempo assim também, só que morava, conhecíamos algumas pessoas, a gente tinha um desejo, só que a gente não tinha recursos também, né? Foi muito claro, vida no campo para quem tem filhos é indiscutível, você tem que ir para o campo, né? Educação domiciliar. Que bom, então, e aí? Aí
quer ir pensando pro nisso. campo, não tem dinheiro, e o que faz uma família nessa situação? O que vocês fizeram? Que como não tinha ainda essa Depende da questão dessa situação. urgência, Da essas crise coisas, atual, né, do essa corona. crise e tal, então É. a gente estava um pouco mais tranquilo. Vamos fazer isso, lembro que era 2 anos, a gente vai para lá, ficamos lá 2 anos. Tanto o projeto de ir pro exterior, angariar dinheiro, Aham. né, para poder comprar. A gente não tinha Certo. muita pressa, né? E a gente tinha a opção de ir para a Europa legalmente. Já falava inglês, vocês tinham documentos já, né? Isso contribuiu bastante. O meu irmão já estava lá, né? Foi mais por causa dele. E você Ele já era estava lá, deu um formado, suporte. ele era formado no Sim. curso que você fez lá, Sim, e então voltou sim. para que país vocês foram? Pra Alemanha, dessa vez Alemanha. para Alemanha. O meu irmão já estava lá, ele me chamou, deu um amparo no início e eu fui trabalhar em Luxemburgo, que ganhava ainda mais dinheiro. Ok, Luxemburgo ali as pessoas vão de dia e voltam para a França, no caso da Alemanha à noite, né? Pra França. Mas você falava França, ali, Bélgica e Luxemburgo e Alemanha, né? São os vizinhos ali, os fronteireiros. certo, então ficaram lá quanto tempo? 3 anos, 3 anos, a vida espiritual continuava crescendo. Não, na verdade, assim, Aí- teve bastante problemas, bastante coisas que a gente foi enfrentando. Eu fiquei grávida, né? Do Do segundo filho, filho. e eu tive uma gravidez difícil, o bebê também veio bem difícil. Então a gente passou por maus bocados. Então a gente meio que deu assim uma balançada, mas também foi nesse momento que Deus, né, no meio ali das tribulações, Deus nos fortaleceu novamente e a gente viu que não tinha assim saída, mesmo com um monte de problemas. A gente falou assim, a gente tem que é só Deus, é só Cristo que pode nos tirar dessas angústias, de tudo isso, e a gente tem que voltar aos planos do Senhor. Isso é importante dizer que é um pouco arriscado ir para a Europa atrás de dinheiro, porque o conforto, né, o dinheiro fala muito alto, né? Nós conhecemos várias pessoas, ou para os Estados Unidos, qualquer país que seja, para ganhar dinheiro. É um risco, tem que ser uma pessoa muito centrada, ter um objetivo firme e sempre se lembrar que vão acontecer coisas que você não espera, você não conta com isso, né? E lá a gente perdeu um pouco o foco ali no meio depois de um ano de adaptação, aí o segundo ano melhorou o trabalho, e se perde um pouco o foco. Eu já tinha menos tempo, tinha que aprender alemão, francês e falava inglês e os amigos. Corre, né? E no caso, depois a gente foi voltando. tinha igreja ali de brasileiros? Não, era alemã. Embora tinham vários brasileiros lá, mas a língua oficial era alemão. Então não tinha um grupo latino ali, fervoroso, que cantavam junto, pequeno grupo. Eu estive na Suíça. Tinha vários brasileiros, mas não e isso realmente ajuda muito, né? Se tiver um grupo latino lá mesmo, junto com pessoa que fala espanhol. Fervoroso, mas a tendência realmente é esfriando, né? É esfriando. Eu mesmo, depois de 10 anos lá, basta, não quero mais morar na Europa, quero uma brasileira e vou para missão. Foi parecido, não quero ser engenheiro aqui na Europa, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como Ló, ele escolheu a conveniência, a qualidade de vida, aí perdeu a metade da família. Tem até filhos de Ló que morreram. Exato. Então foi isso mais ou menos que aconteceu, né? Foi isso aí. É possível, né, estar lá, ser fervoroso, mas tem que ter muita sabedoria. É arriscado, eu diria, né? É arriscado. Pra quem é de lá, tudo bem, outra cabeça, outra ideia, né? Outra cultura, assim. Pra quem nasce lá. A Michelle com os filhos, ou uma filha. Eu já estava com os dois, né? Eu já estava com os dois no apartamento. Um casal, né? Sozinha, porque aí trabalhava bastante também. E eu saía bem cedo. Você trabalhava? Não, ele trabalhava sim. bastante. Só que era longe, né? Ele andava 60 km, dirigia 60 km, né? 60 km, porque eu ia para outro país, né? Então, mas era 40 minutos só também. Ficava bastante tempo fora e tal. E assim, a gente tinha a questão do conforto e tudo, mas Deus também manda as tribulações para você, né? Porque assim, quando você depende de você, você não busca tanto a Deus, né? Então tá tudo bem, mas ele manda outros tipos de tribulações ali para você ter que se achegar a ele, né? Então, a gente teve ali algumas questões e a gente foi se apegando mais, né? O Osnilton também, eu lembro que na época, quando a gente estava na Alemanha, ele descobriu os vídeos do Walter Waite sobre profecias, ele assistia muito isso. E ele passava dias e noites, né? Porque a gente revezava as noites porque o bebê não dormia. Então noites e noites acordado. Ouvindo. Eu comprei um fone sem fio e ficava ouvindo. Começou desde o 1? Sim, assisti os 33, 2 vezes. E aí a gente Deus foi
realmente falando mais e mais e mais, e aí chegou a questão também que a gente tinha que ir embora. Walter, vai. Thank you very much for your videos. God bless you. Thank you. A gente estava chegando o momento da gente ir embora de qualquer forma, porque a nossa filha mais velha ia completar 6 anos e a gente tinha que deixar a Alemanha porque lá não é permitido homeschooling, né? Então a gente tinha que... Na Alemanha é proibido homeschooling, então isso foi decisivo para... Também. Para sair de lá. A gente queria se prolongar mais um pouquinho, talvez tentar, né, um pouquinho mais de dinheiro, uma coisa, tentar ver se... Mas aí não, a gente falou, não, tem que ir e tal. Só que a gente ainda estava meio receoso de voltar ao Brasil. Mas por que vocês faziam tanta questão de educar os filhos em casa? Que é o que Deus pede para nós, né? Porque é recomendado. Os filhos são nossos, né? Para educar, não é para o mundo educar ou para o governo educar, né? E mesmo... Você cuida deles até, sei lá, adolescência, depois, se eles quiserem ir, você já preparou, né? Como Moisés, né? E mesmo estando num país onde todos diziam para mim, né, mas a gente tem uma educação maravilhosa. A educação da Alemanha é excelente. Como que você vai fazer uma coisa dessa? Você vai levar seus filhos embora, você não vai... Então... E é ao ar livre, tem só muitas que, assim, atividades para fora, é excelente. Na minha... Assim, isso já estava feito, né, desde o começo, desde quando eu tive, né, o primeiro filho, já estava certo de que eu não, independente da educação que eles pudessem ter do governo, qualquer coisa, de que eu não iria colocá-los, porque eu sabia que o plano de Deus era que eles estivessem comigo o máximo, né, de idade que eu pudesse, né, ensinando-os em casa, não assim o foco, a questão acadêmica a princípio, né, mas a questão de caráter espiritual e era esse o caminho, né? E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, no meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como refúgio, lixo, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, verso 8. Acho que foi isso, né, que aconteceu. Sim, exatamente. Sim, porque a gente tinha me fugiu a palavra assim, mas as pessoas ficavam condenando, né, e te questionando, né, por que abandonar o de melhor que o mundo pode te dar em relação aos seus filhos para decidir fazer isso sozinha. É porque ao meu redor também eu tinha alguns adventistas, mas pessoas que assim, a escada do mundo, assim, né? É o caminho que o mundo te leva. Você tem que ir buscar o melhor em relação ao mundo. E você não era pedagoga? Não. Que bom, porque a pedagogia do mundo atrapalha, estraga. Você, Bíblia e Deus, Ellen White, é perfeito, né? Uma folha em branco ali como João Batista. É o que a Bíblia ensina, né? A Bíblia por si é um livro, né, da educação. Você que é mãe ou pai, também sou pai de uma filha que, na idade escolar e educa em casa, não tenha medo. Mas quem sou eu? Não tenho capacidade, não tenho conhecimento. Você vai motivar a sua criança e ela, a certa altura, vai por si só. Você ensina o beabá e a motivação para ler, para estudar, pesquisar as coisas da natureza, as coisas mais simples. Então não tenha medo, avance realmente, que é muito gratificante ter uma família unida no campo, aprendendo da própria família, não as más influências de fora. Exato. Então vocês foram para... A gente queria ir para o campo, né? De todo jeito, precisava sair da Alemanha. Você quer falar? E aí a gente já não tinha muita vontade de voltar para o Brasil nessa altura, né? A gente fica com medo, né? Assim, sinceramente, ela tinha bastante medo com questão de segurança, né? Não sabia o que fazer, a gente sabe que é dificultoso. Você compara lá a Alemanha com o Brasil, né? Não há comparação na realidade. E aí nós vamos para Portugal, então, um pouco com receio, né? Portugal é um país na Europa que fala português, meio termo, né? Exato. Tem campo lá, assim? Tem. A nossa intenção era ir para o campo em Portugal. Acessível, porque na Europa, na Suíça, você tem que ser milionário praticamente para ter uma fazendinha, né? Não, lá não era tão caro assim, mas era em euro, né? Então precisava também de ter mais do que a gente tinha. E aí a gente viu também, né? No geral a gente não achou que ia ser bom no nosso contexto, não foi legal. A gente pesou algumas coisas, né? De estar lá longe, porque quando a gente estava lá e tinha dinheiro, tinha trabalho e tudo, a gente podia vir ao Brasil, pelo menos uma vez por ano, outras coisas assim, né? E ficando lá, no quesito morar no campo e com menos recursos, a gente sabia também que esse ir e vir para o Brasil, estou perto às vezes de alguns familiares,
outras coisas, a gente ia estar lá, né? Porque ia mudar muito a questão financeira nossa lá, como é a vida no campo no geral, e isso ia impactar na nossa relação com os familiares no Brasil também, com a vida aqui no Brasil. Vocês foram para o norte de Portugal? Norte de Portugal. É ali que tem mais zona rural acessível, exato, né? A melhor parte é para agricultura no norte de Portugal. Inclusive tem outro amigo nosso que esteve aqui no IBC faz um tempo, o Henrique Gemelo. Vocês chegaram a conhecer ele? Não. Oi Henrique, tudo bem? Se você estiver assistindo. E ele também tem uma história bonita. Um dia quero gravar o seu testemunho aqui, viu? Largou semestre cozinheiro lá da ETH na Suíça, faculdade maior que existe na Suíça, mais conceituada. E então largou por causa do sábado, viu? Pegar de presente. Legal. Mas então aí, como é que foi lá? Vocês alugaram? Lá é a terra do... Eu só continuar isso mesmo. Lá é a terra do pastor Paulo Felipe Reis. Paulo Cordeiro, Manuel Cordeiro. Oi para vocês também. Eu vi o vídeo de vocês Reis. Ontem à noite, viu? Sobre a crise atual. Então é lá perto, né? É lá perto. Manuel Cordeiro mora lá perto. Ele mora ali em Canela... perto de Porto, eu trabalhava no Porto. Vocês alugaram lá primeiro? A gente alugou. Mas era na cidade, né? Ele estava trabalhando na cidade. Provisório. Porto, que é uma cidade grande. Até Deus abençoou de conseguir um bom trabalho lá. E a gente morava 1 hora dali, pro interior. Ok. Uma cidade alugada. Deus também ajudou a conseguir uma casa alugada que tinha um campo, assim, tinha uns 1000 metros de campo, tinha uva e tal. É como se fosse uma chácara hoje. Exato, É que era uma cidade bem interior. É, uma cidade muito pequenininha, um bairrinho bem afastado. E isso foi bom. Mas outros detalhes, as coisas, circunstâncias não compensavam. E a questão financeira também, né? A gente pesou tudo e na nossa situação nós achamos que era melhor voltar ao Brasil. Mesmo com bom emprego na cidade do Porto, né? Que é uma das grandes cidades do Portugal. Muito bom. Tinha um bom emprego, então, mas que lição você daria se tiver aí um pai de família pensando, será que Portugal é um bom lugar para ir para o campo e na Europa? O que você diria? O principal é o financeiro mesmo. Isso já desde a Alemanha, né, a gente eu já decidi que ia abrir mão, eu sabia que ia ter que abrir mão de conforto. E a gente vai aprendendo. Cada vez que você vai deixando isso, você vê que não é o principal. Tá, mas digamos assim, dá para ir lá para Portugal, ganhar um dinheiro, morar no campo e depois voltar? Ou... Não, Portugal não. Portugal não. A economia de Portugal a economia é muito fraca em Portugal. Então, o salário mínimo lá é baixíssimo. Muito e os brasileiros fraco. que vão para lá, os brasileiros não recomendo, que vão para Portugal, ganhar dinheiro, assim, para sobreviver, eles ganham o salário mínimo, um pouquinho mais. Você tem que trabalhar bastante. Sofre muito. E o aluguel é caro, as condições não são boas. Mesmo pessoa qualificada, faculdade. Aí qualificado você ganha um pouco mais. Qualificado você tem mais opções, mesmo assim é arriscado. Os sítios lá são baratos, assim, em comparação? Não. Cara, você vai estar em torno de 100 mil para pegar um sítio. 100 mil reais. 100 mil euros. 100 mil euros? A partir de meio milhão. A partir de 50 mil você já consegue algumas terras lá. Mas depende, varia. Varia e depois muito, você tem que né? manter. Para construir lá tudo é mais caro, mais difícil. Não é igual aqui, você vem e faz qualquer casinha. Inverno rigoroso, né, também. Exato, esse é um ótimo ponto. Para agricultura, né, nosso foco era voltar para o Brasil, porque eu já cresci no campo até uns 15 anos. Então eu tenho essa noção e vontade de plantar, de ter o nosso sustento, o nosso alimento. Então você precisa de um calorzinho. Lá tem agricultura, é forte, mas é coisas do frio. É batatinha, as frutas do frio, né? Mas a base, assim, é difícil, né? Lá plantar. Sim. As frutas e tal, do calor. Então, essa foi uma questão que pesou muito. Então, é arriscado, sim. Vocês ficaram quanto tempo lá, então, total? Em torno de 1 ano. Em Portugal, mais ou menos. Né? E se alguém quiser ganhar dinheiro, teria outro país. Alemanha, Luxemburgo. Hoje em dia já está bem difícil, na realidade, em qualquer lugar. Compensa ficar mais por aqui. Aqui o Brasil é muito grande, as terras boas e baratas. Só tem que estar disposto a andar. E longe da família, às vezes, longe de cidade grande. Mas compensa. Certo. Você planta suas frutas, seu alimento. Foca em frutas, né? Não só horta, porque ninguém vive de horta, né? Horta dá em qualquer lugar, mas frutas é... Certo. Eu estive conversando lá com ele na minha horta aqui, ele tem bastante conhecimento já que foi adquirindo, né? Nos últimos anos, hoje já trabalho, vejo aqui
Mas é uma benção, eles já estão no campo e ainda vão ainda mais para o campo, se Deus quiser, em breve. Amém. E então, vocês foram ao Brasil já com alguma coisa em vista? Não, aí o nosso, na verdade, os planos eram vender uma casa que a gente tinha, uma parte de uma casa, né, que pode dizer assim, né, que a gente tinha que vender uma casa financiada para daí poder comprar. Né? Ah, tá. Foram para Maringá tentar vender a casa que vocês tinham. Só que aí, né, como não é assim, já estava à venda, né? Já estava à venda, mas desde não, Portugal vocês tinham já estava à venda. Do dinheiro da Europa de antes, assim? Ainda pouco. Porque no final, das contas, esse plano de ir lá ganhar dinheiro, porque igual no caso, quando a mulher não trabalha, né, tem que ficar em casa com os filhos, só o homem trabalha, em qualquer país não é fácil, né, porque ele tem que bancar todas as despesas. Quando você está na cidade, você tem 2 carros, não sei o que e tal, né, que a cidade grande às vezes te pede, né, para uma vida. Então as despesas são altas. Então assim, não era vida de luxo, não. Era despesa mesmo. Né? E conseguiram vender rápido lá em Maringá? Então, foi. A gente já estava à venda. Estava à venda quando a gente estava em Portugal. Antes. Né? Demorou uns 2 anos, né? 2 anos. Uns 2 anos a gente baixou o preço, teve que abaixar, né? Não teve jeito. Teve algum segredinho para vender? Aí para as pessoas que estão tentando vender e não conseguem? Não, nada. Foi oração e a gente baixou um pouco. Assim, baixando se a o gente preço. fosse só estava no momento preço, também bom, não estava muita crise aqui. Não estava na crise. Não estava ruim igual agora, mas não estava bom. Foi o ano passado, né? Final do ano passado. Certo. Não estava legal. O ano passado foi um ano ruim imobiliário no Brasil, né? A tendência era melhorar agora, em 2020. Só que aí nós voltamos, como não vendia, né? Assim, não tinha como vai vender, assim, né? Tipo, a gente não sabia, vai vender hoje, amanhã, daqui a um mês? Então a gente decidiu, vamos pro campo de aluguel, né? Arrendado, de aluguel e é um pouco arriscado, né? Tinha uma reserva, a reserva foi acabando. Não recomendo, né? Não é interessante fazer isso para um lugar arrendado. A não ser que você tenha não tiver uma renda fixa, né? De algum investimento, imóvel, aluguel, parente, pai. Porque a gente foi e o Osnilton, a decisão dele é que ele ia trabalhar com a terra e tirar o sustento da terra. Foram para Minas ali? Não, lá no Paraná mesmo. Próximo a Maringá, lá. No campo arrendado, com a intenção aí, que cultivo que você tentou investir? Morango, depois tomate e depois milho. Não, você só teve a ideia. Morango e tomate nunca saiu do projeto, do papel. Deus foi, o morango não consegui muda e o tomate era arrendado. Deus mostrou que não era o ideal investir numa terra arrendada e depois fui pro milho. Um erro que eu confesso foi ter tentado orgânico já, né? Eu pensei, poxa, acho que Deus abençoaria se for orgânico, né? Não vou usar veneno, não vou usar nada químico. Mas não foi bem assim. Eu aprendi que não é assim. Primeiro tem que preparar a terra já é muito fraca, não é mais como a terra. Ou seja, não é só vir, arar, passar grade e lançar semente. Um produto para você ver, desculpa, para comercializar, né, você tem que ter um produto já, né? Bom, e a baixo custo, né? Hoje em dia ninguém está interessado, pelo menos na região, não está interessado em qualidade, querem preço. O Brasil é um país pobre, querendo ou não, a maioria, né, vai atrás de preço, não vai atrás de qualidade. Então, há mercado para orgânico? Sim, com certeza, espero voltar com isso. Mas com experiência, tem que preparar a terra primeiro. Né? E também ir para o campo assim, sem muito planejamento, você acaba trabalhando muito. E eu gostava, né, trabalhar mais ainda, porque eu gostava, fazia com gosto mesmo pela terra, cultivar, plantar, você vê o resultado, é um palpável, né? Satisfação, resultado do seu suor. Mas também você acaba trabalhando muito, às vezes 10, 12 horas por dia, aí não tem tempo com Deus. Aí tá a falha tá aí, peca aí nesse quesito. Certo. Milho, no caso, não, você errou, no caso, deu milho orgânico, algumas. Sim, né? deu. E aí o que você fez com milho? Não consegui vender tudo, foi época de fim de ano também, época de festas, Natal, né? Também errei nisso, não calculei na hora de plantar, porque deu colheita bem naquela semana. Isso me perdi muito com isso. Isso aí são lições valiosas, né? Que tudo tem que ser bem planejadinho, com tempo, com Deus e oração, bastante. E aí não vendeu direito, e aí o que você fez? Próxima safra, mudou? A gente viu que só estava decaindo, nós conseguimos vender a casa daí em dezembro, né? Eu já estava investindo, já estava com ideia, até comecei o plantio de abobrinha menina.
que é excelente, estava excelente o mercado, fim do ano passado. Eu aprendi como plantar ela em estaqueamento, torado, em pé, não no chão. Se produz muito mais e tem bem menos praga, assim, bem melhor. Orgânico também, se quisesse. E aprendi adubação, essas coisas todas também, que ajudou. E depois a gente viu que não era uma boa ideia, né? O dinheiro estava indo muito rápido, não estava entrando o suficiente. E aí a gente orando, Deus abriu as portas pra gente ir cuidar de um sítio, né? De ameia, plantar de ameia com um casal adventista num sítio aqui em Minas, no sul de Minas, né? Ali em Itapeva, nós estamos agora. E graças a Deus a gente correu pra lá, porque ali onde estava só estava afundando financeiramente. Sim. Porque assim, foi muito assim, a gente vê o erro, faltou planejamento, assim, você fala, vou pro campo plantar, colher, vender e pronto. Então assim, coisas não na correria. é assim, né? Todo mundo que vai pro campo vê que não é assim tão simples, né? Que você não vai ter essa renda. Então tem que ter ali um processo de transição que a gente acabou atropelando um pouco, né? Você tem que ir deixando um pouco, né? Não sei, né? Cada caso é um caso, mas a gente viu que não funcionou desse jeito, assim, de uma vez, sem ter nenhuma entrada, só saída. Certo. Então aí a gente teve que segurar um pouco. E aí passamos essa. Não pode deixar de ir. Eu penso, pelo menos, eu sou bastante otimista, né? Mas eu acho que o casal, então, a família, não pode deixar. Ela até fala, né, que não conhece quase ninguém corajoso, assim, que vai e faz isso, que dá certo. No meu caso, deu errado até certo ponto, deu errado, mas foi uma ótima lição, uma grande experiência. Não desistiu. Não, paguei caro por isso e não voltei para a cidade. Eu estava buscando emprego já de novo na cidade e orando para não ir, para não conseguir emprego. Fiz meu currículo de novo, chorando lá, achei que nunca ia precisar e mandava com dó e não queria ser chamado. E nessas semanas já conseguimos o contato aqui com essa família. E conversamos, viemos aqui ver uma vez e depois eles já chamaram, podem vir, daqui 2 semanas podem vir. Ah, legal, e deu certo, aí sim, plantaram a meio com uma outra família, é onde vocês estão até agora. Sim. Estamos ainda em fase inicial, agora é época de inverno, né, a gente não está plantando muito. Você foi quando? Meados de janeiro desse ano. Estamos em maio, final de maio agora, né, alguns meses. E então vocês já plantaram alguma coisa nessa época de chuva ainda? Já. Choveu Sim, bastante? já tem milho, já plantei milho, feijão, daí plantei abóboras lá. Seria mais para subsistência. A princípio assim, um pouquinho de soja, tem uma estufa, tem um projeto de fazer mais uma estufa, tem um tratorzinho lá que ajuda a gente. É uma área de 7 alqueires. O tratorzinho é do outro do dono, Certo. Do dono lá. Então é uma parceria, né? A pessoa tem um sítio maiorzinho. Eu planto de ameia, eu planto, cuido, colho e depois é metade para cada um. Certo. Eles dão tudo, né? A semente, adubo. Ele conhecia vocês através? Não, foi no WhatsApp, no grupo, na internet. Grupo WhatsApp de vida no campo. Desde março do ano passado, né? Nós tivemos contato com eles a primeira vez. Março, depois junho. Não deu certo em março, ela não sei exatamente, né? Depois junho também não deu certo, aí novembro, dezembro a gente fez contato outra vez, ela... Como é que uma pessoa assim no grupo contata outra pessoa porque vê, olha, sempre vê as suas postagens são inteligentes, então eu te contato agora. Como é que é isso? Porque tem muitas pessoas no grupo, né? Você fala referente a esse... Ela anunciou, né, que precisava de uma família. Ela anunciou que precisava de alguém, não foi direto com vocês. Não. Aí ela entrou em contato, eu entrei em contato, acaso, na época... Graças a Deus. Vendo, né, sobre o que seria e tal, que ela precisava, só que não deu certo na época, assim. Uma opção, uma alternativa, mandou, não deu. Né? E aí, então talvez seja interessante falar isso. Aí se passaram meses, eu não lembro quantos meses. Foi o tempo que a gente ficou lá na chácara, nesse sítio alugado no Paraná. E aí quando começou esse negócio, não dá mais para continuar, não tá dando certo, só tá saindo dinheiro e tal, e ele começou, foi mais da minha parte que eu falava, você precisa conseguir um emprego, né? Assim, eu já tinha meio que desfalecido na fé, eu posso dizer. Desanimou. Porque eu só via saindo, e a gente vai vendo que tá ficando no vermelho e tudo mais, né? Que não tava indo. E aí eu falei pra ele, você vai ter que conseguir um emprego e tal, né? E aí ele falou, tá bom, eu vou começar a mandar currículo e tal, não sei o quê. Mas ele falava bem, ele falou, eu não quero voltar pra cidade e tal, não sei o quê. E eu orando, falando pra Deus, me manda então outra coisa, Senhor, me dá uma resposta
nos manda outra coisa se não é para voltar para a cidade. Aí, naqueles dias, assim, que a gente estava nesse momento de angústia, me veio, assim, na mente, fala com ela, fala com aquela pessoa lá que você falou aquele dia e tal. Falei, mas já se passaram tantos meses, ela não quis naquela época, e agora já deve ter outra. Aí eu falei com ela, falei, vou falar, né, você tá falando que é pra falar, vou falar. Eu falei, e aí foi, aí ela tava precisando de novo, tal. Aí teve toda uma história, e aí deu certo, e ele não precisou voltar pra cidade. Graças a Deus, a gente não pode desistir, tem que ir, tem que ser o foco e tem que ir, tomar gosto pela agricultura, por plantar seu próprio alimento. E muita coisa vai mudando, né? Pra mim também foi todo muitas um processo, mudanças, isso né? é muito importante frisar. Você sai de lá, então um processo contínuo de crescimento, de santificação, de aproximação de Deus. Olha só o que diz aqui a nossa profetisa. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, que é o caso aqui, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Vocês falam bastante em oração, né? No caso, vocês oravam muito durante o dia? Tinha alguma forma, alguma metodologia? Isso é muito legal. Se eu comentar rapidinho, o que me ajudou a orar mais foi ir pro campo, porque eu orava várias vezes. Eu uma coisa puxa a outra, sim, já. E no meio do milho eu orava demais. Era muito bom. Tava no meio do milho e falava assim, o que passa? O que eu tô fazendo de errado, né? E ia melhorando um pouquinho. Como aquele pioneiro, né, no meio do milharal, não foi Joshua Himes, que teve a visão do santuário? Foi o Edson. Que viu, né, no Santíssimo. Foi para ele que Deus... Ou seja, ir para o campo já morando, mesmo de aluguel, já é um passo inicial. Tem várias opções, né, alternativas, né? Você tem que cuidar com a parte financeira, ou ir de fazer serviços, de trabalhar com alguém, né? Tentar pagar aluguel com trabalho, é uma ideia excelente. E o que você diria Nós pagamos aluguel com trabalho ali, onde a gente está, paga aluguel com trabalho. Sobre a oração, Michele? É fundamental. Né? Como assim que você orava? Alguma coisa especial? Um pedido que você fazia que deu certo? A gente fez, né? Orar de manhã à tarde, tocava o sininho, algumas coisas com as crianças, sim, né? Já fizemos de colocar o alarme, né? Colocar alarme. Que fazem, orar. De uma forma especial, não sei. As orações são mais assim, no clamor da misericórdia de Deus mesmo, assim, sabe? Eu sempre falei assim, Senhor, é a tua vontade. Então, não nos deixa aqui no meio do caminho, entende? Certo. O Senhor mandou, a gente está tentando seguir. E até agora é assim, entende? Eu peço para Deus todo dia, Senhor, não me deixa, entende? Não me deixa aqui. O Senhor me trouxe até aqui, me leva adiante. Eu não tenho, assim, capacidade. Assim, a gente é muito fraco, né? Assim, quando a gente olha pra gente mesmo. Então, a gente clama a Deus para que Deus continue o processo que Ele começou. Principalmente né? em termos de santificação. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente tem aquele ideal, eu tenho que me assemelhar a Cristo, mas você fala como, Senhor? É um constante crescimento, né? É muito bom. Então, muito bom. É só se mirando Descobertas mesmo, e é muito bom. Então, assim, encerrando, que lição vocês gostariam de dar para as pessoas aí da Verdade Presente? Deus impressiona, né, quem sabe, vocês a falarem para um certo tipo de pessoa, uma experiência que vocês já passaram e aprenderam e disseram, não, isso aí a gente aprendeu, a gente estava bem enganado, bateu a cabeça nisso. O que vocês enxergam aí de uma lição valiosa para compartilhar? Olha, eu diria que é difícil a gente dizer que existe uma receita para cada pessoa, assim, né? A gente foi tentando, assim, buscando obedecer a Deus e muitas vezes você olha e fala assim, mas não há possibilidade, não tem como eu ir. E aí, em oração, Senhor, me abra uma possibilidade. Às vezes ela parece que não é viável, não é palpável, mas a gente, digamos assim, a gente tentou. Tente tudo aquilo que a gente viu que Deus, e até hoje estamos tentando, tudo aquilo que a gente vê que Deus nos mostra que a gente deva seguir. E eu não saberia dizer assim, qual que é a receita. E nem saberia dizer assim também, não faça, né, assim, igual a gente foi de aluguel dessa forma. Eu acredito que não seja a melhor opção. Eu também não vou dizer para a pessoa não faça, né? Pode ser que Deus, né, trabalhe com ela de uma forma diferente. Mas eu acho que é a mistura do planejamento e a fé para você avançar, né? Tem que ter
um pouco de planejamento. Você tem que saber, né? Pedir para Deus, Senhor, eu tenho essas opções, então, né? Me mostra por onde que eu devo ir, né? É a junção, né, do esforço humano, que mesmo às vezes você vê todo mundo te falando, você olha ao redor e fala, isso aqui não tem como, não há perspectiva. Mas Deus, ele vai abrindo o caminho, né? A fé é isso, né? Você vai ter que avançar mesmo sem você ver muita certeza em algumas coisas, mas você tem que avançar. Eu vejo que Deus trabalha desse jeito. Amém. Os Newton. Amém. Só completando, eu acredito que a receita seria jejum e oração, com certeza. E fé. Não tenha medo, não desanime, não desista. O homem, principalmente, tem que ir, tem que trabalhar, tem que estar disposto a plantar, a mexer com a terra. Não pode ter medo de bicho, essas coisas. Deus está no controle. Deus vai deixar você passar algumas dificuldades, mas tudo isso vai ser para o crescimento. Só nunca cuide para não negligenciar tempo com Deus. E conta aí do seu sonho lá, para incentivar as pessoas que estão pasmas, não dá tempo. Um dia de madrugadinha já sonhei, acordei com esse pensamento assim, que se eu fizer tudo certinho, assim, na noite anterior, né, eu sonhei pensando, se eu estava tranquilo, tinha certeza da salvação, como o ladrão na cruz, e eu vou dormir, eu tenho certeza da minha família também, e eu sei que não tenho alimento para outro dia, mas eu tenho bananeiras plantadas, por exemplo, e eu vou dormir tranquilo, consciência tranquila, com a certeza da salvação. No outro dia eu acordei e eu vi que cresceu uma bananeira que não tinha cacho, que eu tinha plantado há pouco, ela deu um cacho já maduro para a gente comer, para aquele dia. E isso me impressionou muito, até comentei no culto familiar, que é possível, Deus pode fazer isso com aqueles que vão precisar, com aqueles que têm fé, com certeza. Se você vai para o campo e planta, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Assim como Deus fez crescer a boboreira para Jonas, né, da noite para o dia. Exato. Se a gente faz a nossa parte, vai plantar, se você está preocupado, mas agora já não vai mais crescer quase nada, o que vai dar em... Né? Então tenha fé, faça a sua parte, que Deus vai planeje, né, abençoar. Pesquisa, estuda. Então, olha, muito obrigado aí pelo depoimento. Nós estamos numa caminhada ainda, né? Ninguém está no estágio assim que pode sentar e falar, agora eu sou um exemplo, né? Nosso exemplo é somente Jesus e estamos numa jornada do caminho estreito, né? Exatamente. E eu quero concluir com Atos 14, dizer assim, ó, falando sobre Paulo e o grupo lá, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá bom? Então não desanime. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração aqui para pedir a bênção. Querido Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome para essa família preciosa, dos Nito, da Michelle, dos filhos, e queremos encomendá-los em Tuas mãos, por favor. Que nessa jornada que eles já colocaram o seu pé, estão caminhando, não desistam, tenham a Tua força, a Tua guiança para com os próximos passos que vão se seguir. E a confiança em Ti implícita como uma criança no colo da mãe, de que Tu vais cuidar de nossas necessidades enquanto fazemos a Tua vontade. Amém. Dê-nos uma boa tarde ainda e abençoe cada pessoa que assistiu esse vídeo, que está na luta aí para também para o campo fazer a Tua vontade. Dê-lhe força e muita garra na oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assim que sim.